com um pouco com essa percepção de ser mais comprido do que a gente estava esperando, né? Acho que a maior parte de vocês deve estar acompanhando a campanha da vizinhança da Casa do Povo, que está sendo bem interessante, o que a gente tem conseguido, assim, de ações que envolvem uma ação em rede com grupos que são do Bom Retiro, da Luz, da Barra Funda, do Campos Elíseos, e aí tentando também reunir recursos e esforços para dar suporte para as populações que, como dizia a Gisele no outro dia, né, não estão abrigadas nem em segurança, ou se estão abrigadas, estão aí numa condição mais complexa de poder se alimentar e conseguir recursos aí para as coisas que são necessárias, né? Então, a campanha tem conseguido reunir tanto gente para estar lá na Casa do Povo e auxiliar num plantão, que é um plantão de orientação para pessoas que estão tentando conseguir o auxílio do governo federal, e aí ou não tem conexão, ou tem alguma dificuldade dos procedimentos. Tem conseguido reunir cesta básica, distribuir cesta básica lá, tem produzido sabão a partir de doação de óleo e feito essa distribuição de sabão pelos grupos também da região, e conseguiu, na primeira rodada, já reunir um recurso importante para compartilhar com essas organizações que são parceiras, e agora está fechando a segunda etapa de arrecadação. Então, acho que depois a gente coloca aqui no chat, né, o link para o site da benfeitoria, onde a gente está fazendo Já coloquei. essa concentração, né? Quem puder participar, acho que está super bonito isso, e eu acho que tem uma diversidade de grupos atendidos importantes, de gente que vai de questões legais, acolhida a imigrantes, as mulheres do Parque da Luz, pessoal das comunidades da Barra Funda, Cracolândia, tem um conjunto de grupos que estão conseguindo ter algum atendimento, ter algum recurso a mais por essa ação. Então, convido todo mundo a, se puder participar, ou doando algumas horas de trabalho na própria Casa do Povo, ou recursos financeiros na conta da benfeitoria, ou os dois. Acho que uma das coisas importantes, à medida que a gente está conseguindo, é ver o quanto as pessoas têm tentado, ou pelo menos parte das pessoas têm tentado, promover essas ações de solidariedade nesse contexto tão doloroso que a gente está vivendo, né? De acompanhar esse absurdo seja esse absurdo do ritmo da epidemia e das precárias condições das pessoas poderem se tratar e mesmo se proteger, porque por mais medidas que a gente tenha visto aí de tentar conter, que as pessoas possam ficar em casa, no final o que a gente está vendo, por motivos variados, seja por ignorância, seja por coerção, muita gente saindo, né? E aí, enfim, somado ao descalabro político que nos infortuna a cada dia. Alguém mais alguma notícia antes da gente começar? Bom, Luiz, e só para te contar, a gente tem uma prática aqui no Círculo de Reflexão que tem a ver com a gente criar esse espaço de diálogo, de
de reflexão mesmo, né? Conjunto em relação às pessoas que estão conosco. Quando a gente está fisicamente no espaço da Casa do Povo, a gente tem outra possibilidade, né, de troca, de extensão, às vezes, do nosso encontro depois, né? E a gente tentou manter algumas coisas no virtual, entre elas, uma primeira pequena apresentação dos presentes, para que a gente consiga manter um pouco esse sentimento de que a gente está falando com uma audiência, que a gente tem uma certa ideia de onde vem, que espaço de referencial tem, né? E isso para a gente é legal, porque isso cria novas conexões entre as pessoas e também para os nossos mediadores do dia, dá um pouco essa dimensão de que público é esse que está conversando, né? A gente começou o trabalho do Círculo no começo de 2018 e agora esse é o 29º? Daniel? Oitavo. 28º Círculo que a gente está produzindo, com esse sentimento, né, de que tem sido difícil, às vezes, encontrar lugares em que as pessoas possam fazer uma conversa que tenha menos certezas e menos convicções, e sim possam dar espaço de escuta e se propor a aprender mais sobre os temas dos mais variados. E, nesse sentido, a gente recebe gente que já esteve aqui, gente que vem pela primeira vez, de todas as faixas etárias, de todas as experiências de formação profissional, de todos os tipos de escolaridades, de diversidade religiosa, de diversidade nacional. Então, tudo isso, a ideia é que nesse espaço a gente tem uma possibilidade de falar diminuindo um pouco as nossas credenciais iniciais, né? E aí, esse sentimento de que a gente possa, a cada um desses encontros, sair enriquecido pelas coisas que a gente ouviu, pelas contribuições que a gente recebeu do nosso mediador, e que possa também trazer os nossos comentários, trazer as nossas questões, né? Do ponto de vista de trocar olhares sobre os temas e, como a gente diz, o tema central, o círculo de reflexão sobre temas judaicos contemporâneos, nem sempre eles são contemporâneos, mas eles são revisitados do ponto de vista do sentido contemporâneo que eles fazem para a gente. Então, tem sido sempre muito querido e muito acalentador estar com esse grupo, e por isso a gente segue a cada mês se encontrando, né? A gente vai começar, então, essa rodada de apresentações e a gente fecha com a Luísa se apresentando e aí começando a fala dela. Normalmente a gente tem essa fala, né, de 30, 40 minutos e depois a gente abre para perguntas, comentários, sempre com essa perspectiva da gente tentar fazer as perguntas e comentários no tamanho que a gente dê espaço também para os nossos companheiros participarem e poderem trazer também as suas questões. Gente, eu começo então com a apresentação. Eu sou a Lília Starobin, tenho ligação com a Casa do Povo de verdade desde muito pequena, porque eu estudei na escola Sholem Aleichem dos 3 aos 14 anos. Depois, como me lembrou, outro dia, a Gia, estudei no Eli Peretz também, e me formei em História, atuei e atuo desde então um pouco no campo da história e da educação relacionada a temas judaicos, mas também no ensino de história e pesquisa histórica de uma maneira geral. Nos últimos 10 anos estive próxima da Casa do Povo, com uma certa retomada de uma intensificação das atividades e de um pensamento do lugar da Casa do Povo de uma forma mais contemporânea. Su, você media a sequência aí?
Vou conduzir chamando todo mundo aqui em sequência. Então, André Dueck. Eu sou fotojornalista e coordenador da Fotojornal. A Aida. Aida. Ai, a Idinha tá mudo. Consegue desmutar seu microfone? Embaixo à esquerda. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Ok. Tudo bem, eu estou interessada, já assisti uma vez aí na Casa do Povo, e agora online mais fácil ainda. Vamos curtir hoje a reflexão. Um beijinho. Obrigada, Aida. Gabriel. Tá dando para ouvir? Eu sou Gabriel Neisten, estudo arquitetura na USP e pesquiso em estudos judaicos. Sou um dos organizadores do Círculo e toco também em quinto. Então, breve resumo. O Daniel. Oi, gente, sou Daniel Dueck, venho da área de Ciências Sociais, trabalho no Sesc São Paulo e atualmente estou no Conselho da Casa do Povo. Geraldo Cohen. Oi, espero que estejam me ouvindo. Sim? Sim. Estamos sim. Oi, Geraldo Cohen, especialista em software e TI em geral, consultor, frequentador da Casa do Povo e dos círculos com muito interesse. Obrigada, Geraldo. Horácio. Eu sou Horácio, ex-aluno do Scholem, no tempo que só tinha primário. Eu fiz pré-escola e primário. Eu também. E sempre fui ligado à Casa do Povo, né? E eu atualmente estou morando em Curitiba. Samuel Samuca Neumann. Oi, Samuel. Estão me ouvindo bem agora? Alô? Estamos. Então, Samuel, eu fui vizinho da Casa do Povo durante toda a minha meninice. Conheço o Horácio, a Elisa e mais algumas pessoas aí da minha época. Eu hoje estou aposentado e me dedicando à fotografia e a fazer aí registro também de atividades na esquerda judaica. Elisa. Eu sou Elisa, praticamente nasci na Casa do Povo, no Scholem, nasci na rua ali, da Rua Três Rios, e meus pais sempre foram ligados ao Scholem, à Casa do Povo, então fiz também dos 3 aos 14 anos, estudei no Scholem, e estou sempre, quando possível, indo ao círculo e visitando, vendo as atividades da Casa do Povo. Frida. Bom dia, meu nome é Frida. Já sei que a Idinha está aí. Não tenha dado para ver a Idinha. A Idinha não apareceu, só deu para ouvir. Não lembro do Horácio, mas também fiz pré e primário no Scholem. Depois tive que mudar porque não tinha mais. E já participei de alguns eventos. Sou psicóloga. Heloísa. Som, liga o som. Liga o som. Liga o som, embaixo à esquerda. Tá.
Eu não estava conseguindo porque estava travado o meu microfone. Eu sou Heloísa, professora da Unesp, de Sociologia da Comunicação, e nos últimos anos eu tenho me interessado por estudos judaicos. Daniel Ávila. Som. Acho que ativou. Sim, agora sim. Eu não estou conseguindo destravar sozinho. Acho que quem está organizando. Desculpa, gente. Eu tentei fazer alguma coisa aqui. Qualquer coisa vocês me avisam, mas eu tô de olho, tá? Bom, eu sou o Daniel. Estou muito contente de poder participar hoje, porque para mim esses encontros do ciclo de reflexões sempre foi um dilema, porque sábado de manhã eu costumo rezar na CIP. E algumas vezes eu matei a reza, algumas vezes eu saí antes. E, paradoxalmente, essa situação que a gente está vivendo me permite participar de uma maneira que é satisfatória para mim, tanto da reza online, como do círculo agora. E participei algumas, não tantas vezes presencialmente, e que bom que está continuando a acontecer agora. Daniel Muscati. Oi, gente, dá para ouvir? Então, meu nome é Daniel, eu frequento aqui há algum tempo já, e é um grande prazer sempre estar aqui nas reuniões. Sempre temas interessantes e muita coisa a acrescentar. E é isso, bom dia para todo mundo. Beth. Eu sou Beth, eu participo sempre do grupo de Lepers e tenho o prazer de estar aqui. Fernanda. Ok. Consegui. Eu sou a Fernanda, estudo arquitetura e venho participando cada vez mais dos círculos de reflexão que me acrescentam muito também. Samuel Kilstein. Alô? Deu? Oi. Estamos te ouvindo. Samuel, direto do Stator por Zoom, e não chegou ainda a câmera no Stator ainda. Shalom Aleichem. Ricardo. Oi, sou jornalista e historiador, sendo uma palestra sobre literatura. Talvez eu faça perguntas de historiador, tá ok? Suzana, eu não sei se ela tá aí, acho que não. E tem a Marina Senda também. Meu nome é Marina, eu fui professora do Scholem, aluna do Scholem, presidente da Casa do Povo, e estou acompanhando com muito carinho e com muito prazer esse evento de vocês. Muito sucesso, muito boa tarde. Eu estou acompanhada da minha mãe, que é o Gueta, que também vai se apresentar. Eu sou o Gueta Sandax. Sempre participo, na maioria das vezes participo desse círculo de palestras tão interessantes. E eu sou regente do Coral da Casa do Povo, sou uma das fundadoras da Casa do Povo e
Desejo muito sucesso, que vocês continuem fazendo esse trabalho cultural tão extraordinário. Olha, foi um fechamento de apresentações assim maravilhoso. Obrigada, Hugueta e Marina. Eu acho que eu não esqueci ninguém, né? A Lúcia entrou agora. Lúcia? Ah, então vamos lá, Lúcia. O tema hoje é super interessante sobre literatura. Eu vou te mandar o link, eu vou te mandar o e-mail, você vai abrir, e daí a gente não estava encontrando como é que faz para entrar, mas tem um lugarzinho. Lúcia, você pode se apresentar? Posso, eu sou Lúcia, é que eu estou usando o celular, eu estou sem internet em casa, então eu nunca usei o celular, mas eu sou Lúcia, sou historiadora, gosto muito dos círculos de reflexão, que bom que não começou ainda a palestra. Eu acho que é isso, né? É isso. Olá, bom dia. Obrigada, Lúcia. Bom, eu sou Suzana, eu sou editora e junto com o Daniel, a Aline e o Gabriel eu organizo o Círculo. E agora que todo mundo já se apresentou, eu vou passar a palavra para a Luíse se apresentar e começar o assunto do Círculo de hoje. Som. Agora sim, obrigada, Suzana. Sim, eu sou Luíse Marian Frank, eu sou professora de Língua e Literatura Grega na USP há 7 anos, mais ou menos, 6, 7 anos. Antes disso, eu tive um percurso acadêmico um tanto quanto diversificado, que foi pelas ciências, depois foi pelas humanas, e eu estou muito satisfeita, feliz com essa situação, assim, não essa situação, por favor, mas essa questão de que eu sou professora lá na USP e eu tenho ainda um elo bastante próximo com pesquisadores da Inglaterra e na Alemanha. Então, minha pesquisa, ela, em geral, eu desenvolvo ela, escrevo em inglês, penso em inglês, e foi assim uma surpresa receber esse convite para falar sobre uma coisa bem próxima à minha pesquisa aqui na Casa do Povo, subitamente em português. Então, eu vou tentar, assim, realmente não cometer gafes de anglicismos e coisas assim. É só uma coisa que eu não costumo falar sobre esses assuntos em português. Sou professora de Língua e Literatura Grega na USP. Eu, em geral, dou aula para os calouros, já faz 5 anos. Ou é curso para calouro, ou é curso de pós-graduação. Então, a minha perspectiva sobre assim, os estudantes da USP, ela tem acompanhado bastante essa questão de cotas, essa questão de mudanças no ingresso na USP, e também eu pego de frente todas as mobilizações, paralisações, bloqueios de prédios e coisas assim. Então, a vivência na USP, para quem está lá na Letras, ela é bem interessante. Só compartilhando assim, já que falamos um pouco sobre essa situação de agora, até que ponto ela é inusitada ou não, lá na Letras, nós estamos sempre com 6, 7 docentes por gabinete, então ninguém trabalha na USP, assim, lá na Letras. Agora, faz uma falta muito grande o contato com os alunos, assim, essa questão da aula presencial, de poder, numa turma de 50, 60, ver até que ponto os alunos estão entendendo, estão acompanhando o conteúdo. Então, assim, faz muita falta isso. Então, é uma questão de que a gente torce para que, se não no segundo semestre, pelo menos em 21, a gente possa, de alguma maneira, retomar as atividades presenciais. Mas a gente vê que a situação não tem uma solução simples e nem no futuro próximo. Meu interesse por coisas gregas é, na realidade, marginal. Eu não sou alguém que se apaixonou por Homero, alguém que se apaixonou por teatro grego, alguém que se apaixonou por poesia grega, mas sim alguém que começou faz 20 anos ou mais, trabalhando muito com filosofia medieval, principalmente latina, e olhando o jeito que literatura
clássica e medieval anterior era usada nesses textos como argumento ou para criticar, e como as referências aos autores nem sempre correspondia ao que se fala atualmente na pesquisa sobre esses autores. E tem esse vão muito grande, mesmo nos cursos de graduação atualmente, que é exatamente o período da Antiguidade Tardia, sobretudo do material escrito no Oriente, seja em grego, seja em outras línguas. Por exemplo, o próprio hebraico, mas também siríaco, copta e por aí vai. E, entretanto, esses autores estão muito presentes mesmo nas obras de Duns Scotus, Aquinas e assim por diante. Então, assim, o meu interesse, uma hora que eu estava meio com uma carreira acadêmica mais ou menos esboçada, foi tentar explorar isso um pouco mais a fundo. E o tempo vai, o tempo vem, e o que acontece foi que eu comecei a enveredar cada vez mais por essa pesquisa, e eu acabei, por uma coincidência de encontrar um orientador que estava trabalhando com esses assuntos, usar controvérsias religiosas do V século como âncora para minha pesquisa. Bem, V século depois de Cristo. Isso significa que eu, em geral, trabalho com problemas de 430, 450. Muitos vão relacionar essas décadas aos concílios de Éfeso, de Calcedônia, se quiserem. É a época do reinado do Teodósio II, lá no Oriente. É uma época que, no Ocidente, a gente tem, por assim dizer, tá próximo dessa teórica queda de Roma, a gente tem o saque de Roma, o Agostinho morre em 430, então é um momento de grandes mudanças no Ocidente e um momento de enorme continuidade, de crescimento, de estabilidade no Oriente, do ponto de vista assim, de situação. Por outro lado, o próprio Oriente, logo depois de entre 430 e 450 tem problemas também nas fronteiras, então não é uma situação assim tão tranquila assim, e sobretudo do ponto de vista intelectual é um momento assim bastante tenso. Agora, na hora que a gente fala desses personagens, na hora que a gente fala desses eventos, a gente imagina que a gente está numa situação que o mundo basicamente é o que ele vai ser durante toda a Idade Média e durante todo o período bizantino. A gente está 100, 150 anos depois do Constantino, a gente acha que está tudo mais ou menos estabilizado, né? E só estou compartilhando a tela. E, na realidade, as coisas no V século ainda estão muito longe de ser o que elas eram o que elas vão vir a ser. Então, a maior parte das instituições, das relações humanas, elas não se dão no V século da maneira que a gente, mais ou menos, imagina que elas estão no nono, no 10º, no 11º século. Por que eu menciono esse século? Praticamente todos os manuscritos mais antigos que nós temos, tanto latinos, mas sobretudo gregos, são posteriores ao nono, 10º, sobretudo são do 11º século. Nós temos esse é um momento em que se pega tudo que chegou de material escrito anterior, e algumas coisas são copiadas, outras não são copiadas. Nem tudo que tinha nessa época foi copiado. E não se sabe exatamente o que acontece do 7º ou 9º século. Agora, nesse momento, há uma certa também reescritura desse passado, sobretudo do que seria esses 4 primeiros séculos. Não somos só nós agora, no século XXI, que vemos esse começo de primeiro milênio como se ele fosse um período inicial, um período pós-destruição do templo, um momento de cristianismo primitivo e coisas assim. Então, na prática, 90% da minha pesquisa é tentar mais ou menos ver o que dentro desse espectro de material, material que chegou até nós, está sendo descrito na literatura,
de uma maneira adequada, de uma maneira conveniente. Para dar uma ideia, há uma grande... Como é que eu vou dizer? Há uma grande pesquisa, um grande interesse na arqueologia para encontrar as sinagogas mais antigas. E eu estava conversando faz uns 2 anos, fui meio que colega por um estágio de pesquisa desse segundo autor desse artigo, o Jürgen Sangenberg. Ele é de Leiden e a gente estava em Erfurt, na Alemanha, e a gente ficou conversando e ele estava exatamente mostrando essas escavações que ele faz lá em Knesset. No caso aqui, esse artigo é sobre esse vilarejo de Horvatpur. E nesse vilarejo, assim, eles estão escavando o vilarejo e lá também é o que seria essa sinagoga, o que eles conseguiram escavar. Na prática, eles encerraram esse local, esse sítio, eles pararam de escavar faz 2 anos. Aqui é a fotografia aérea, aqui é um desenho do mesmo, assim, e aqui é um esquema mais ou menos da estrutura do prédio. Só para dar uma ideia, no tridimensional, dando bastante foco na cisterna. Então, o reservatório de água para essa sinagoga. Então, essa sinagoga ela é mais ou menos do 4º, 5º século. O que é interessante nessa sinagoga é que a gente consegue ver... Desculpem, eu acabei não pondo o slide. Uma dessas... Aqui ao longo das paredes, se vocês pegarem a parede mais para baixo na tela, tem como se fosse uma segunda linha de pedras. Isso, na realidade, são bancos. Mas, além desses bancos, ao longo dos muros, também tem algo que dá para ver que era um trono, um assento. E aí fica aquela questão, isso daí corresponde ao bema ou não corresponde ao bema? Se a gente tenta pegar a descrição da liturgia judaica e encaixá-la dentro dessa sinagoga, nada funciona. Faltam elementos, tem elementos a mais, não tem uma questão de entrada e saída que não corresponde ao que se esperaria. E ainda por cima o fato de que ela, por mais que a gente queira vê-la como algo antigo, ela é melhor dos casos terceiro, provavelmente 4º, 5º século. E o que eu estava comentando com o Jürgen naquela época, é que a sorte dele é que, no caso dele, dá para ver que esse vilarejo claramente é 4º, 5º século. Não tem nenhuma chance dele ser 2º, 3º século, porque tem essa grande busca das sinagogas mais antigas, sempre tentando encontrar umas sinagogas que cheguem próximo da mais antigas. E não tem... De onde que vem esse desenvolvimento das sinagogas? O que leva a isso? O que acontece entre o período do templo e a destruição de Jerusalém e o começo das sinagogas? Principalmente, o que acontece também com a liturgia, com a transmissão da Torá? O que é a Torá, na realidade? A questão de que a Torá não são só os livros, mas também a maneira de usar os textos, a maneira de interpretar os textos, o que está acontecendo durante esses 4 primeiros séculos. Bem, se alguém quiser mais material, esse é o tipo de literatura que eu costumo ficar lendo, não tanto só por causa do material judaico, mas também por causa do material cristão. Aí que vem a questão. A maior parte das nossas descrições sobre judaísmo que nós temos na literatura, o que a gente expõe, pelo menos, assim, talvez eu concordo, não vocês, mas na USP, por assim dizer, não a parte da Europa, na maior parte dos lugares, a descrição que nós temos do judaísmo, ela vem a partir de uma perspectiva cristã. Então, não é raro a gente ver um comentário sobre os rabinos serem históricos conservativos, terem uma visão mais assim voltada para aspectos legais de normas, e comparado com o que seriam
judaísmo ritual, um cristianismo primitivo, uma certa questão de tentar ver uma contraposição entre o cristianismo inicial e, assim, realmente dos personagens bíblicos e esse mundo rabínico que já existiria na transição dos milênios, ou seja, antes da destruição do templo. E eu não consigo ver isso. Quanto mais eu trabalho com a literatura rabínica, quanto mais eu trabalho com os textos judaicos, eles não existem antes do 3º século. Primeiro que a gente sabe que como texto escrito, eles vão se desenvolver no 5º, 6º século. Mas mesmo que a gente leia, aceite as tradições, quando que são os grandes rabinos? Eles não são, mas ele se refere à tradição. Que tradição é essa? Qual que é o elemento retórico que está por trás dessa busca de expressar tradição? E por que nós acabamos trabalhando com essas pressuposições sobre o que seriam os rabinos, o que seria o judaísmo? Bem, uma parte disso é consequência dos trabalhos dos séculos 18, 19, tanto dos estudiosos judaicos, mas sobretudo dos grandes, por assim dizer, chamados filósofos da ciência e dos próprios historiadores que tentaram descrever processos criativos, mudanças de mentalidade, também descrever ascensões e quedas de impérios e coisas assim. E daí fica, na realidade, é o caso de buscar os textos, buscar a gênese dos textos, ver como eles se desenvolveram, qual o contexto cultural no qual eles se desenvolveram e como eles chegaram até nós. O que durante a transmissão afetou os textos, qual que é a reputação que os textos ganharam à medida que eles foram sendo transmitidos. Então, isso daqui é basicamente uma nota de rodapé de um dos artigos que eu estava consultando aqui na hora de dar uma última preparada aqui, que basicamente o artigo é sobre a semelhança na liturgia, na poesia litúrgica de duas línguas semíticas, o siríaco e o hebraico. A parte siríaca é cristã, a parte hebraica é judaica, que está nesses livros bastante, nem tão recentes, 92, 85. Agora, onde eu quero chegar é que essa parte siríaca, essa pesquisa já existente, ela se refere sobretudo ao judaísmo na Babilônia, não ao judaísmo na Palestina. E eu estou mais interessado, como esse autor aqui, no judaísmo na Palestina, na qual nós estamos numa convivência, não com o cristianismo, que usa o siríaco como língua litúrgica e usa o grego como língua para questões administrativas, para lidar com questões como o Império Romano, mas também usa, aqui vem a questão, usa a parte do Farsi para falar com o Império Sassânida, Persa Sassanida. Não, eu quero pegar a parte da Palestina, porque a Palestina é um dos centros dos assim chamados padres da igreja. Aqui tem mais um pouco assim da questão desse Afrahat, que é um dos maiores autores do cristianismo do 5º século, bastante sobre exatamente a retórica que ele usa e as orações, a poesia litúrgica judaica que tem semelhança a isso. E aí, logicamente, que a versão tradicional para trabalhar com isso é quem influenciou quem. É sempre essa busca de alguém que teria criado algo e o outro teria copiado. E a gente não consegue, de fato, traçar essas dinâmicas de criação, de cópia, também durante toda a literatura clássica. Então, aí que vem uma vantagem de eu estar trabalhando
com o mundo clássico, principalmente com a literatura grega. Ver como a dinâmica, por exemplo, de tradução da Torá para a Septuaginta, ela se insere num processo de tradução, de entextualização, mesmo da própria cultura grega, mesmo da questão dos dialetos literários para dentro do grego. Mas eu não vou falar sobre a Septuaginta hoje. Muito mais, eu estou querendo falar um pouco sobre a poesia litúrgica hebraica. E aí eu peguei essa definição de piyut como exatamente aquilo que pode ser situado dentro dos rituais da sinagoga. E nessa descrição sucinta, uma das coisas que chama a atenção que esse autor faz é que ele ressalta que esses piyutim, eles vão substituir o que eram as orações que teriam sido usadas no templo e também na época que havia o templo. Ou seja, toda a tradição de orações descrita no Velho Testamento, para mim, assim, desculpem usar o vocabulário, daí aqui ela passa a ser usada só em ocasiões especiais, assim, ou esporádicas, e ao invés disso, o mais usual passam a ser esses novos poemas. E esse autor, ele propõe, não só esse autor, mas ele para isso cita um dos maiores estudiosos de poesia litúrgica hebraica, eu tenho que pegar minha cola aqui, que é o Ezra Fleischer. E uma das explicações para surgir uma nova poesia seria exatamente a questão de que o que é antigo se tornou chato, monótono e para ser usado diariamente. Então, vamos criar uma coisa nova? Tá. E por que o piyutim ficou, aquilo não ficou? Por que aquilo se tornou monótono e chato exatamente nessa época? E essa época é 4º, 5º século, certo? Bem, e aí vem a observação bem simples de que muda a poética, muda a prosódia, muda a linguagem desses que estava nos textos do hebraico bíblico, pós-bíblico, para esse do piyutim. Muda a poética, muda a prosódia, muda a linguagem. Nós vemos o mesmo tipo de dinâmica acontecendo na poesia grega. Então, onde eu quero chegar aqui é o seguinte. Para quem trabalha com antiguidade tardia, acontece algo muito interessante. A gente olha para a literatura do 4º século e fala, nossa, que interessante, ela está cheia de neologismos, ela está cheia de criação de palavras novas, mas baseadas dentro do grego clássico, baseadas no latim clássico, baseadas no aramaico, mas é uma busca de vocabulário novo. Nós também temos uma mudança bastante interessante na ordem da construção das frases. E, aí que vem a coisa, é uma época em que a gente não tem muito uso de métrica, ou seja, de versificação clássica. Ao invés disso, a gente vê um monte de tentativas de criar novos versos e coisas assim. Ótimo. Na literatura grega, esse 4º século, mais ou menos fica assim, é estranho. O estranho é o patinho feio, certo? Cisne negro, o que quer que seja. Porque no 5º século, a gente tem, de repente, um grande poema épico, que teoricamente seria de um nono de... nossa. Eu nomes, desculpem. Eu dei um curso de pós-graduação sobre o nono semestre passado, então eu deveria me lembrar do nome, mas eu sou péssima. Muito bem, nono de Panópolis. Desculpem, do nono de Panópolis. E veja, ele reinventa o exâmetro dativo.
Isômetro datílico, é rapidinho, é um metro que é usado na Ilíada, na Odisseia, nos idílios de Teócrito, no monte de poesia órfica. É um metro muito tradicional. Logicamente tem o status por causa de ser o metro de Homero. Também era o metro mais usado nas inscrições imperiais durante os primeiros séculos. E daí o nono de Panópolis, exatamente por causa de uma mudança na pronúncia do grego, que perde a sensibilidade, perde o uso das vogais longas e breves, também rearticula a própria prosódia do metro e, por outro lado, reelabora a tradição do metro homérico. E, logicamente, o nono de Panópolis é muito importante. Um século depois, todos os experimentos métricos do nono de Panópolis, que aparecem em mais uns 4 ou 5 autores aos quais se deu bastante atenção no século XIX e XX, praticamente desaparecem do mundo de criação poética e, ao invés disso, se desenvolvem o que vão ser chamados os métodos bizantinos, principalmente o decassílabo. Eu não vou entrar aqui em métrica bizantina, mas o que eu quero dizer, a gente tem um quarto século que é o patinho feio, um quinto século que não, ao invés disso, maravilha, é uma reelaboração do exâmetro datílico e, logicamente, Homero, exâmetro datílico. Então, esse é o caminho certo. Naufraga também em um século. Então, por que o quarto século é tão patinho feio? Quem que é o patinho feio nessa história? O que fica claro, se a gente olha para o quinto século, é que a maneira de usar a linguagem grega, a poética grega, que tinha funcionado, digamos, por 2000 anos, para ser sincera, 800 anos é muito, mas vamos dizer 800 anos, tudo bem? Não corresponde mais às necessidades para você fazer uma poesia que tenha significado. Onde é que poesia tem significado? Se vocês quiserem, tudo bem, a gente era até em maio, mas se vocês quiserem, tá? A poesia pode ser usada para expressar sentimentos e coisas assim. Poesia é usada em aspectos, sobretudo rituais, sejam eles urbanos, sejam eles de culto, sejam eles também por uma questão mnemônica. Eles são muito bons para você expressar máximas, ou seja, questões de conhecimento, de sabedoria, e esporadicamente também algumas coisas nas quais parece que o autor expressa o seu próprio sentimento, a sua sensibilidade. De todo modo, poesia é uma coisa que tem que convencer o leitor de que ela está transmitindo algo que é próxima a ele, ao público. Como é que algo que nem soa direito, algo que causa um estranhamento, que não é só uma questão de erudição, de norma culta, mas realmente um estranhamento de o que isso aqui? Isso aqui não é a minha língua. Isso aqui não é a minha maneira de ver o mundo. Isso não é a minha maneira de ver o mundo. No cristianismo a gente diz, é o cristianismo que é novo. Por que o cristianismo é novo no quarto século? Eu não vou entrar agora nesses detalhes. No judaísmo a questão é muito mais drástica. Porque no judaísmo a gente tem a destruição do templo, a gente tem a destruição de Jerusalém. A gente tem 2 séculos em que os judeus na diáspora, eles passam a viver, continuam vivendo como viviam já nessa época da tradução da Septuaginta. A gente tem, mas é um momento no 3º, 4º século que volta a florescer a cultura judaica, sobretudo na Palestina e na Babilônia, e com a clara sensação de que nesse mundo não se vai reconstruir o templo, de que não vai voltar a haver rituais com sacrifício. Por outro lado, a memória do que era o sacrifício, ela não é mais uma questão de memória da própria comunidade. É uma memória que vem dos textos.
É uma memória em que você pode ter os sacrifícios, você não sabe mais o que são os sacrifícios. Alguma coisa tem que contar o que os sacrifícios são para você. A maneira mais próxima de presentificar o que os sacrifícios são é poética. Você precisa de uma poética que descreve os sacrifícios. E uma boa parte dos piyutim, eles fazem exatamente isso. Eles vão estar narrando os sacrifícios. E ao narrar os sacrifícios, eles presentificam os sacrifícios. E com isso, a oração se torna ela própria um sacrifício. Agora, essa questão de lidar com o fato de que você está numa religião que não está de fato fazendo um sacrifício, ela também está presente no cristianismo. No sentido que a gente lê os textos, as recomendações dos evangelhos e, sobretudo, das cartas dos apóstolos, sobretudo as cartas paulinas, dentro de um contexto em que ainda poderia haver sacrifício, o sentido que elas ganham é bem diferente do que elas passam a ter na leitura que se desenvolve no cristianismo dos padres da igreja do quarto e quinto século. E aí que eu chego na questão de que se a gente pega um autor do quarto século, que nem Orígenes, o Orígenes, trabalhando em Cesareia, sobretudo, ele não só conhece, não só é contemporâneo e compartilha de um espaço urbano com vários dos maiores sábios judaicos que mais desenvolveram de maneira mais decisiva, não só os piyutim, mas toda a literatura, a cultura judaica, ele entende o que eles estão fazendo. Ele tem uma maneira de lidar com os textos, ele tem uma maneira de lidar com as tradições orais, com as narrativas que circulam nas comunidades de uma maneira semelhante. E essa questão de você fazer uma análise do vocabulário, fazer uma análise da sintaxe, mas também buscar analogias, buscar alegorias, fazer uma leitura alegórica, ela está presente nesses autores do quarto século de uma maneira que é bastante diferente do que, por exemplo, você veria um gramático alexandrino, um gramático de Constantinopla fazendo até o segundo século. Tem respaldo naquilo, pega gancho naquilo, mas é diferente. Tudo bem? Eu não acho que não é o caso de aqui entrar em detalhes. Muito mais aonde eu quero chegar é o seguinte: se a gente pensa agora no quarto século, a nossa ideia é que quarto século começa com Constantino, certo? E depois de Constantino, é claro que a gente está num mundo cristão, no qual não há espaço para aqueles que não são cristãos. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Se eu voltar para aquelas escavações do Jürgen Sangenberg e de outros, o que eles mostram é que as sinagogas que eles estão escavando, do quarto, quinto século, elas não são prédios, não são construções que seriam, por assim dizer, grupos escondidos, que se encontram às escondidas. Muito mais são prédios, construções visíveis na paisagem urbana e a miúde em pontos proeminentes da paisagem urbana. Não no sentido de proeminentes, no sentido de que eles são importantes, mas no sentido que dá para vê-los de longe. Por exemplo, uma das que ele escavou, ela ficava mais ou menos no... Tudo bem, vocês vão dizer, ela está no fim da cidade. Tá bom. Sabe aquelas cidades que ficam no cume de uma montanha e que o centro da cidade está bem próxima da parte que é uma escarpa, que é a parte que está defendida, é defendível, está defendida simplesmente pelos obstáculos naturais da escarpa? Então, a sinagoga, ela ficava mais ou menos nesse fim de cidade, que é bem perto do centro, isso é importante, mas que também é visível do vale.
Essa sinagoga ela não está escondida, ela continua existindo no quarto, quinto século. Não há, nesse sentido, uma destruição da visibilidade da cultura judaica nesse mundo pós-Constantino. E aí eu faço um parênteses exatamente para chegar na última parte sobre os Piyutim. O que eu estou mostrando aí é uma fotografia histórica de quando foi encontrada a sinagoga em Dura Europos, na Síria. Esses afrescos eles foram removidos arqueologicamente e, se eu não me engano, eles estão no Getty Museum, em Nova York. Eu devia ter checado. Eles foram levados, se eu não me engano, para os Estados Unidos, na maior parte, então, exatamente também por uma questão de preservação. Esse tipo de afresco, uma vez escavado, ele não dura deixado no deserto da Síria, e principalmente tendo Síria, o que sobrou lá de pedra não está mais lá. Bem, não vou entrar nesse detalhe, mas onde eu quero chegar aqui é exatamente a questão dessa sinagoga, que tem toda a parte da representação pictórica bem, vocês estão vendo, tem gente. Não são só símbolos do templo, não são só símbolos de aspectos assim mencionados na Torá, mas também tem todos os personagens representados. Mas é uma coisa que claramente é opulenta. Imagine as cores disso. Cores vocês veem no museu, tudo bem, está bem restaurado. Mas a dimensão disso e a proximidade disso das pessoas. Se lembra aquela que eu mostrei, a questão dos bancos na parede? As pessoas estavam sentadas nessas paredes. Elas só podiam chegar tão perto quanto elas quisessem para ver esses detalhes. Elas podiam se impressionar com as cores, com a variedade, com os detalhes, com o que imitava pedras preciosas, o que imitava metais preciosos. Vocês podem imaginar os candelabros que tinham os mosaicos. O mosaico que a Suzana usou na divulgação dessa palestra, ela é exatamente uma dessas pequenas peças chaves para descobrir se algo é sinagoga ou não. Encontramos alguma coisa inscrita em hebraico, tem um texto em hebraico, então é sinagoga. Calma, nem tudo que tem texto hebraico é sinagoga, nesse caso provavelmente mas a gente tem prédios, construções que tem texto em hebraico e não deve ser sinagoga. Então o que é? É casa pessoal, casa de família, é outro centro de culto. Agora, o que eu quero chegar é exatamente a questão da opulência desse material e, sobretudo, o fato de que essas coisas estavam, não vou dizer que estavam acessíveis para quem não fosse judeu, mas quem não era judeu sabia que tinha isso lá. Então, essa a vivência, a riqueza da cultura judaica no quarto, no quinto século. Então, voltando agora para os Piyutim, exatamente aqui, ele menciona aqui que alguns aspectos da poesia bíblica, eles são retomados, já estavam presentes na poesia bíblica, são retomados nos Piyutim. Uma das mais importantes é exatamente a questão dos refrãos e a questão da sonoridade. Então, o fato das aliterações, dos versos que começam sempre com a mesma palavra, ou pelo menos com o mesmo som, e também aquelas brincadeiras que você só consegue ver quando a poesia está no papel, como os acrósticos. Então, que a primeira letra de cada verso, ela forma uma palavra, ela própria. Se a gente lê isso, se a gente imagina que essa cultura é uma cultura letrada, que só está lendo isso, é muito chato. É muito chato ler material, coisa repetida. E é muito chato também imaginar que alguém... Tá bom, alguns vão dizer que não é chato, alguns vão dizer que ajuda a meditação. Mas há uma coisa bem diferente se a gente imagina que todo o poema está sendo apresentado por uma única pessoa,
ou se você tem dois grupos, uma apresenta uma parte, outra apresenta outra parte. Agora, coloca isso, de fato, dentro dessa arquitetura que se pode reconstruir da arqueologia. O que acontece é que isso ressoa, tem eco, imagine bastante pessoas. Nós somos quantos nesse momento? Somos uns 20... Quantos que nós somos? Tudo bem, vocês estão vendo aí quantos nós somos. Que seja, dividamos nós em dois grupos e conhecendo bem, conhecendo de memória isso, não lendo, não titubeando, mas realmente, fluentemente cantando isso, provavelmente com acompanhamento de instrumentos. Isso cria paredes sonoras que você sente elas tremerem nesse espaço. Então, esses piyutim, o que eles vão substituir é algo que não funciona dessa maneira nessa época. Agora, onde eu quero chegar? É que isso não é uma questão da cultura judaica. Isso é uma questão da cultura da época. Nada contra que isso se desenvolve, que os piyutim são uma belíssima criação da cultura judaica. Eu não estou querendo discutir isso. Hoje eu só quero dizer que isso não aparece do nada. Isso aparece de um ambiente cultural no qual coisas semelhantes estão acontecendo na poesia clássica e na poesia, por exemplo, litúrgica cristã. Então, por que a gente não sabe que isso estava acontecendo na poesia litúrgica cristã em geral? Você lembra que eu falei do quarto século do Capatinho Feio? A gente sabe o que acontece. A gente tem que olhar os relatos em que isso é criticado, em que isso é ridicularizado por alguns autores que na prática não eram bons poetas, que não exatamente prezavam o uso de poesia em liturgias e que pegam e aproveitam que aqueles que eles estão querendo criticar por motivos totalmente diferentes, que aí é uma questão de teologia, de filosofia, não vem ao caso, praticam isso. O caso mais conhecido é o do Arius, que teoricamente atraía grandes multidões para as suas liturgias, sobretudo quando ele ia na zona portuária de Alexandria, e daí, exatamente com canções de marinheiro, ele conseguia atrair o público, mas também vilipendiar a doutrina cristã. Também estou falando de cristianismo, então ele ridiculariza o que é realmente importante e isso não convém. A gente tem que tratar a matéria cristã de uma maneira respeitosa. Mas o que é respeitoso? Por que de repente o que o Areio faz não é respeitoso? Se a gente olhar o que a gente vê de inscrições cristãs, se a gente olhar a descrição que tem em autores do 2º e do 3º século sobre as liturgias, o que o Areio faz está muito mais dentro dessa tradição, continua muito mais esse processo de criar textos que são novos salmos, que são novas odes, que são novas canções bíblicas. O que os cristãos comentam? Os cristãos comentam os textos judaicos. Os cristãos comentam a Torá. Os cristãos citam a Torá e os cristãos criam novos salmos. O que os judeus fazem? Os judeus, na prática, estão também eles criando novos salmos. Então, um dos artigos mais bonitos que eu dei uma relida na hora de dar uma última preparada para isso é exatamente uma questão como um dos... cadê minha cola? Como eu disse, eu e Noves, como um dos poemas do Avodá, ele, do ponto de vista métrico e de estrutura, ele pega exatamente certos elementos de qual salmo? Eu não vou agora pegar o número do salmo certo, para exatamente narrar o sacrifício no templo. Então, essa questão de que o cânone dos salmos
ele não está fechado nessa época, terceiro, quarto século. Você junta novas canções continuamente, tanto na tradição cristã como na tradição hebraica. Agora, no mundo cristão, exatamente porque nós temos uma literatura muito polêmica descrevendo as práticas de um areio, de um eunômio, poéticas, de uma maneira que usa o fato deles fazerem poesia dessa maneira, que não é nem mesmo clássica, para falar, eles não respeitam a matéria cristã. Digamos que 2 séculos depois, quando a gente tem um patrimônio poético diferente, que é Círio de Nazianzo, Companhia Limitada, a gente tem toda a parte litúrgica de um Romanos Melodos e por aí por diante, que aquela vivência de Alexandria está cada vez mais distante, em parte pela expansão árabe, que tira o Egito do mundo bizantino. O que acontece, desculpem-me, é que o mundo cristão esquece que era essa a sua maneira de fazer liturgia, era essa a sua maneira de fazer poesia litúrgica, era essa a sua maneira de ter os seus próprios piyutim, em que uma parte da comunidade cantava uma boa parte dos refrões, dos versos, e uma outra parte respondia. Possivelmente, alguém que seria o condutor, assim, alguém que seria o celebrante da liturgia, ou, sobretudo, o aspecto didático. E é aí que eu chego finalmente para encerrar, e seja o Orígenes, seja o Areio, eles não se veem como alguém que está lá, seu papel na comunidade é alguém de sacramentos, de condução de liturgia, mas muito mais um aspecto de didática, um aspecto de reflexão que se desenvolve sobretudo pelo diálogo. Então, de preferência, inclusive na própria descrição dos seus ensinamentos, buscando descrever a reação do seu público, trazer o público para dentro da obra, que na prática é o que a gente também tem em uma boa parte dos textos rabínicos. Então, assim, aí que eu estava só querendo chegar para falar um pouco sobre esses piyutins que se desenvolvem dentro desse ambiente, contexto cultural da antiguidade tardia da Palestina, que é tão desconhecidos por uma questão assim, de mudança de gostos poéticos e de perda de material e assim por diante, tudo bem? Aí só cito aqui rapidinho alguns textos, uma parte, tudo bem? Eu não faltou aqui na bibliografia exatamente o livro recente do James sobre a parte da base militar romana em Dura Europos, que foi de onde eu peguei essa foto, mas aí tem alguns dos trabalhos do Münzmann e por aí, tudo bem? Então, era isso que eu queria contar, não sei quanto tempo eu fiquei tagarelando aqui. Eu, em geral, gosto quando me interrompem. Obrigada. E eu gostaria muito de ouvir as perguntas que tem. Comentários. Só um comentário antes de abrir, para você tentar mostrar ou dar algum exemplo de algum piyut que foi composto nessa época e que a gente tem conhecimento ou talvez prática litúrgica até hoje e não saiba. Eu acho que vocês, na realidade, sabem sim. Então, tem esse a nona elegia, desculpa, a elegia do nono de AF9, que é exatamente um dos que vocês recitam no Avodar, que daí exatamente é uma questão de como ele trabalha com o Salmo 79. Esse é
que eu não tenho eles em tradução em português. Eu estava exatamente comentando com a Suzana quando ela começou a falar comigo, que esse é o tipo de material que eu sei que tem na biblioteca da Letras, que se eu preciso a tradução, eu pego lá, eu não tenho nada aqui comigo em casa. Então, assim, eu fiquei sem ter, de fato, como trazer isso daqui. Desculpe. Não, os outros que eu tirei aqui seriam exatamente poemas em aramaico que foram publicados pelo Sokolov e Yarlam. E aí eu acho que eles não fazem mais parte da poesia, da liturgia atual. Que é assim que eu tenho aqui comigo nesse exato momento, tudo bem? Que seria um que reconta exatamente a época da morte do Moisés. Sobre o lamento sobre a terra, sobre que o Nilo lamentou, que daí o poema dá voz ao rio Nilo, exatamente para lamentar a perda. E o rio Nilo, aquele homem que eu nutria desde sua juventude, e que todas as tribos de Israel choraram, e todas as manadas nas estepes, e todos os pastores nos campos choraram, a casa de Israel clamando: quem nos dará um homem como Moisés? Desculpe. Mas a questão da personificação do Nilo, que daí isso seria muito estranho, desculpem um comentário, numa poesia de qualquer idioma até o 3º século antes de Cristo, e daí nesse momento está presente em todas essas culturas. Bom, eu acho que foi uma apresentação muito interessante, né? Não só em relação à estrutura poética, você falou sobre as figuras de linguagem, falou sobre como são construídos, mas também sobre um contexto geral, né? Então tem muito de um contexto histórico que eu acho que é interessante a gente trazer também para a discussão, e que eu acho que não só a literatura, né? Mas também esse intercâmbio entre culturas, e inclusive também sobre o que estava acontecendo na época, né, como os fatos se davam. É interessante a gente também puxar para esse lado a discussão. No mais, queria então abrir para perguntas. A gente, quem quiser falar, a Lúcia já quer falar. A gente tem também um jeitinho aqui de levantar a mão, que você... Eu vou dar... Alguém... Dani, você se lembra como é que fazia para levantar a mão? Ali em participantes, embaixo, cada um tem uma opção invite, e do outro lado, à direita, raise hands. Aí vou fazer aqui comigo, só para vocês verem, aparece essa mãozinha azul. E aí depois, se que falar, pode abaixar. Perfeito. Obrigada. Então, Lúcia, vamos lá. Oi, Luíse, gostei bastante. Eu acho bastante interessante a questão da estrutura do serviço religioso, a questão do Piut, do Matbé. Eu queria saber se eles já tinham, o serviço religioso judaico já tinha essa estrutura dos Piutim e do Matbé, tinha uma estrutura obrigatória, e as poesias que foram ao longo do tempo, como você disse, que foram sendo construídas, mas isso ao longo da história isso aconteceu. Eu queria saber se no século IV e V já tinha essa Matbé, que é uma estrutura fixa, e os Piutim, que era uma coisa que podia tirar e pôr, né?
Não, desculpem, assim, pelo que eu ouvi, conversando com alguns que estão pesquisando exatamente essa época, é que a própria literatura ela deixa claro que no quinto século ainda não tinha uma estrutura fixa. Havia alguns aspectos que eram frequentes, mas, sobretudo, isso é importante, há muita diversidade regional. Então, mesmo que a gente possa encontrar um ou outro texto que está descrevendo isso, que acabou se tornando padrão na Idade Média, pelo menos na Idade Moderna, não vale para todas as regiões. Dado que a gente também tem que levar em conta que nós temos judeus da Espanha até a Índia. A Índia talvez a Índia está em aberto. A Índia é um pouco debatido, mas com certeza até a parte. E isso significa que tem uma diversidade muito grande, inclusive, sobretudo, na parte ritual. Então, não está fixo. E até que ponto você usa ou não usa Piyutim varia muito. Tem uma pergunta, é mais um comentário, assim, eu descobri essa noção do piyut quando eu estudava numa yeshiva lá em Jerusalém. Então eu tinha um professor muito querido, que eu tenho contato até hoje, que ele escreve piyutim. Então ele é um rabino do movimento Massorti, e ele também é poeta, né? Ele tem essa vertente pela literatura. E é muito interessante esse conceito do piyut inserido no Sidur, né? O piyut ele não está presente na Torá, não está presente no Talmud, não está presente nas escrituras, mas ele é um texto poético que é incorporado ao Sidurim, né? E o Sidur como esse livro que se transforma, né? Cada origem, cada variação, né, da nossa tradição tem um Sidur próprio, né? Tem um Sidur Ashkenazi, o Sidur Sefaradi. Cada sinagoga tem seu próprio Sidur, com seus próprios textos. Então, não sei se você tem muito contato, Luiz, com essa produção poética até os dias de hoje, né? Então, desde lá do século IV, passando pela Idade Média, os poemas cabalistas, e chegando hoje em dia. E aí entra um pouco uma questão mais contemporânea do como a gente consegue incorporar poéticas contemporâneas dentro da liturgia. E aí se divide bastante entre a ortodoxia, que escolhe um dado momento para falar, não, a partir de trás eles são poetas, agora a gente só lê. E outras vertentes judaicas que conseguem fazer ou atualizar, né, isso que você falou que eu achei interessante, de que no século IV eles viram que aqueles textos antigos já não faziam mais muito sentido para eles. Então, de como você vê essa atualização da liturgia dentro do judaísmo, mais voltada para o campo contemporâneo. Bem, eu tenho que dizer que eu não tenho muito contato com a produção de Piyutim moderna. Eu mais ou menos acompanho um pouco como se desenvolve até o século XVI. O motivo do século XVI é que é a época em que são impressos as Torás com todos os comentários midrágicos em torno. Então, mais ou menos é por isso que estou tentando entender o contexto no qual essas versões são impressas. Eu não tenho acompanhado muito as coisas atuais, mas eu aproveito para fazer um comentário. Por que escolher um cânone? Por que achar que um certo conjunto, um certo recorte é clássico? Esse é um problema que nós temos também quando a gente trabalha com língua e literatura grega. Por que a gente vai olhar Homero, vai olhar 9 autores de poesia lírica, vai olhar mais um apanhado? Por que a gente pega Nono de Panópolis, mas não pega o Arê? Por que a gente faz esse recorte e diz que ele é clássico? Quem que está decidindo que esses são os mais estimados? Não foi a antiguidade. A gente pode encontrar um ou outro momento na antiguidade em que esse ou aquele autor é elogiado.
E muito mais vezes, em que eles são criticados por serem insuficientes, por não corresponderem às expectativas, por apresentarem problemas éticos, morais, o que quer que seja, tudo mais. Então, tem muito mais crítica do que elogio, mas se foca nos elogios para dizer, não, isso era o cânone dos clássicos. Então, aquela afirmação, por exemplo, que eu mencionei, não, porque as orações bíblicas, elas estavam ultrapassadas. Ela parte do princípio que você tem um conjunto de orações bíblicas que era o que tinha sido usado por, desculpem minha matemática aqui, 2.500 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, desculpem, eu me perdi aqui. Homogeneamente, sem mudança durante todo o tempo, sempre aquilo, não importa qual grupo estava exatamente mais influente, sempre, todos os judeus sempre tinham usado aqueles, e de repente aquilo é jogado para fora. Não faz sentido. É uma tradição viva. Antes, é uma tradição que continua viva, mas é uma tradição que essa do Piyutim, ela é que vai acabar sendo redigida. Ela que vai ser escrita e, ao mesmo tempo, ela usa como contraposto e, ao mesmo tempo, preserva também aquela bíblica que serviria como âncora. Ou seja, o que a gente acaba tendo nesse momento é que a gente apaga tudo que veio entre o bíblico e o Piyutim. Toda a parte da poesia litúrgica judaica, do período helenístico, do período imperial, toda a parte que foi contemporânea à Septuaginta. A gente não tem todos os piyutim em grego, a gente não tem todos os piyutim em latim, a gente não tem os piyutim em siríaco, em farsi e companhia limitada. A gente só tem esses. Antes de passar para o Ricardo, eu só queria esclarecer uma outra dúvida rápida. A Amidá, pelo que eu sei, né, que essas são as 18 bênçãos a serem feitas em cada uma das orações, é um texto talmúdico contemporâneo, né, um texto mishnaico do século III, contemporâneo aos gregos. E eu, pelo que eu estudo de liturgia, tem uma grande mistura, né, entre textos bíblicos, por exemplo, o Shema, e outras passagens bíblicas que estão na liturgia, textos de bênçãos, principalmente, redigidos pelos tanaítas, né, pelos escritores da Mishnah, do século 3, 4, e enriquecidos com esses piyutim. Quando você fala que não tem esse meio campo entre o piyut e a Bíblia, eu fico em dúvida de como encaixar essas bênçãos. O problema é quando esses textos foram de fato escritos. Porque nós temos a tradição de que eles são de autores do século III, IV, mas nós temos um período de uns 2, 3 séculos em que eles circulam na tradição até serem de fato escritos pelos massoretas. E esse intervalo que as coisas mudam, a versão assim, conversando assim com o Steinberg e o Lorenz e outro, e agora com o Delange, eles exatamente enfatizam essa questão das mudanças que a cultura sofre ao longo de 2 séculos, entre a época em que os autores teriam vivido e ao momento em que o que eles teriam ensinado, o que eles teriam praticado é consolidado textualmente. Ricardo? Oi. Fazer uma pergunta num sentido bem mais amplo. Esse período de que você falou é um período de mudanças no judaísmo que se mostram, como você disse, na poesia também. Ao mesmo tempo, é o período de início do cristianismo, de quando ele começa a se tornar homogêneo, né? E todas essas duas culturas inseridas dentro de um mundo greco-romano, digamos assim. Agora, hoje, quando a gente fala da nossa herança,
muita gente diz que somos herdeiros da cultura grega, por um lado, e muita gente diz que nós somos herdeiros da cultura judaico-cristã, né? Então, eu queria saber como é que você vê a discussão a partir dos seus próprios estudos, como é que você, digamos assim, extrapola o que você via no estudo do século IV e V para a discussão que existe hoje sobre, digamos, essa rivalidade entre cultura grega e cultura judaico-cristã. Bem, a questão ela é realmente muito boa, obrigada. Isso é um tema muito próximo, muito caro ao meu trabalho, que é a questão das identidades. Até que ponto você pode falar que, por exemplo, alguém nesse período, digamos, IV, V século, ele se via como cristão ou ele se via como alguém dentro do legado cultural greco-romano. E na prática, a gente vê, e isso inclusive fica um pouco mais complicado na hora que a gente olha para aqueles grupos cristãos e aqueles grupos judaicos, mas principalmente os grupos cristãos, que não estão junto dessa visão majoritária, ou que vai se tornar majoritária de cristianismo, que chega até nós nos textos dos padres da igreja. Então, a existência de grupos judaico-cristãos até o IV, V século, que é um assunto muito interessante e que pode ser exatamente notada, sobretudo em textos mais poéticos que são achados arqueologicamente e coisas assim. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: não há uma dicotomia entre o greco-romano e o judaico-cristão. Para os autores que, por exemplo, estão fazendo um comentário da Torá ou um comentário bíblico. Eles usam as técnicas de análise de texto, eles usam o conhecimento científico, eles usam a sua visão sobre como a humanidade deve ser moralmente e coisas assim, que faz parte dessa sociedade. Por isso que é interessante ver até que ponto as coisas são semelhantes ou diferentes no mundo do Irã, sassânida, da Pérsia sassânida, Irã sassânida e da Roma imperial. E o que é Roma imperial? O que é Roma do Ocidente e Roma do Oriente? O que está em comum aqui, o que não está em comum? Mas, sobretudo, onde eu quero chegar é que, por mais que haja, por exemplo, uma possibilidade no V século de alguém ter uma educação gramatical, por exemplo, aprender a língua, sem, de fato, ler qualquer obra que, para nós, são os clássicos da literatura grega, ele, ainda assim, vai ter contato com a prosódia, com a sonoridade do grego clássico, e ele vai ter contato com as questões de democracia, o que quer que seja, de códigos legais, de autoridade imperial, de estrutura social que faz parte da administração romana. Ele vive nesse mundo. Ao mesmo tempo, ele também, no dia a dia, ele tem que participar das celebrações da cidade, das celebrações de fundação da cidade, celebrar os aniversários de imperadores, celebrar nascimento de herdeiro. Ele tem que participar dessas coisas que são clássicas. Por outro lado, ele também tem as suas festividades anuais, ou não tão anuais, ou até semanais, dentro da sua comunidade. Aí é uma questão de se você é cristão, se você está numa tradição órfica, se você está numa tradição pitagórica, se você está numa tradição judaica. Cada um daí vai para a sua. E até que ponto, o que é mais importante? A liga profissional ou a comunidade religiosa? Até que ponto uma define a outra? Até que ponto, desculpem a brincadeira, todos os padeiros são portugueses? Desculpe, entende? Então, assim, lógico, há uma predominância. Há certas coisas em que você percebe que a maior parte de uma vizinhança, ela exerce uma profissão e ela é também de uma certa visão religiosa. Mas isso não é excludente e não há uma dicotomia entre o greco-romano e o judaico-cristão. O que acontece, muito mais,
é que o greco-romano dessa época não é o greco-romano que nos é ensinado nos manuais de cultura grega de agora. Tudo bem? Posso continuar a pergunta? Da minha parte, sim. O que nos é ensinado, o que você acaba de dizer, o que nos é ensinado hoje e o que deixou de ser ensinado, ou que passou a não ser importante ensinar, e por que nós escolhemos algumas coisas e não outras para que elas sejam transmitidas ou ensinadas? A resposta simples: essa cultura que existia no quarto e quinto século era uma cultura viva. Como toda cultura viva, ela continua se desenvolvendo. Ela deixa de ser o que é naquele instante, desculpem, por uma série de motivos, alguns mais catastróficos do que outros. Ela perde muita coisa por acidentes naturais, por questões políticas. As coisas passam por um processo de tradução, as coisas passam por um processo que vai se acrescentando comentários, vai se acrescentando cabeçalhos, vai se acrescentando, se reencaixando os textos. Os textos passam a ganhar um novo significado nesse novo contexto no qual eles são transmitidos. Nós perdemos a sonoridade, nós perdemos o espaço no qual essas coisas são apresentadas, nós perdemos os sons, nós perdemos a comunidade, que, assim, os aspectos comunitários, sociais que estão por trás das obras. Daí a gente chega, por exemplo, no momento em que algum autor do século XII em Constantinopla, em Bizâncio, pega um texto antigo e ele põe um cabeçalho e diz: o autor queria fazer isso. Essa questão da intenção do autor. Ou esse trecho foi a causa desses fatos históricos. Esse tipo de afirmação de autor do século XII passa a ser vista como tendo valor histórico na literatura posterior. Mais um passo importante: o trabalho de impressão, ou seja, a imprensa, dos autores clássicos durante o período humanista. Isso é muito interessante. Eu vou dar um exemplo da literatura clássica. A Poética de Aristóteles, sobre a qual não sei quantos filósofos escreveram não sei quanta coisa nos últimos 200 anos, que todo mundo cita agora quando vai ensinar literatura clássica. Ela praticamente não foi lida durante toda a antiguidade. Foi o pensamento de discípulos, de seguidores de Aristóteles, que viveram 2 séculos depois dele, que mais influenciaram a análise de poesia, a análise de linguagem. Tá bom, tem material comum com a poética, mas a poética, aquela questão de dizer o argumento para dizer que tragédia é melhor que épica, aqueles detalhezinhos dessa parte sobre a qual se faz tanta festa atualmente, praticamente ninguém sabia que Aristóteles tinha dito isso. E quando alguém afirma algo semelhante, pode ter chegado à conclusão de uma maneira independente, porque o argumento é diferente, a conclusão é diferente, o que quer que seja. Chega o período humanista, uma das primeiras obras que eles imprimem é a Poética de Aristóteles. Depois, eles imprimem as tragédias. Mas não só isso, eles imprimem primeiro as tragédias de Sêneca e depois as tragédias gregas. E eles ficam muito chocados que as tragédias gregas que chegam até eles, o quê? Vocês sabem quantas são? 27, se eu não me engano? Desculpem, eu sou péssima nisso. Minha memória nunca liga para esses detalhes. São 27. Nem todas correspondem àquilo que se esperaria encontrar a partir da Poética de Aristóteles. E por que a Poética de Aristóteles está, de fato, descrevendo o conjunto de todas as tragédias? E que as que chegaram são as que Aristóteles teria gostado que chegassem. Entendem? Então tem esse problema da sequência. Mas até as tragédias gregas serem impressas, até as tragédias gregas serem traduzidas para o francês, serem traduzidas para o inglês, passaram 50, 100, 200 anos em que já tem filósofo italiano, filósofo português, filósofo francês, inglês e companhia limitada, escrevendo não sei quanta coisa sobre como a
tragédia como a poesia da sua época deve ser, e tem um monte de reação poética, tem os grandes autores da poesia renascentista, barroca, e, desculpem, então assim que se cria essa reputação do que teria sido a antiguidade, porque essa reputação vem exatamente de afirmações, porque na antiguidade era assim. Tá bom? Pode ser. Mas é o que eu também estou fazendo. Então, eu não posso dizer que eu estou muito melhor. Só que, vendo as falácias dos argumentos, vendo assim, o que gerou tanto mal-entendido nos trabalhos dos humanistas, e, sobretudo, os estudiosos do século XIX, é que agora a gente tenta fazer um pouco menos feio, um pouco menos mal. É a Lilian, né? Agora. Então, Luiz, queria te agradecer, acho que sua fala foi brilhante e traz tantas coisas juntas que é muito rico, né? Esse olhar da diversidade das culturas, das diversidades espaciais, da diversidade das civilizações, da questão do sentido religioso, né? E da própria... Do caráter até performático que você chegou a mencionar, né, da questão da experiência existencial, né? Me chamou a atenção, principalmente, eu acho que isso que você tem trazido dessa questão da dimensão temporal, né? Porque é uma elasticidade de períodos, né? A gente está falando assim, desde quando você mencionou o tal do Nono de Panóplia, eu estava olhando aqui quem é e mais ou menos que época. A gente está falando de, sei lá, 1.500 anos de diferença entre Homero e ele. Quer dizer, quando a gente fala de produção grega, de 1.500 anos, se a gente pegar de hoje a 1.500 anos para trás, é uma enormidade de tempo. E muitas vezes a gente fala dessa coisa, a antiguidade como um bloco pequeno, monolítico, né? Mesmo, por exemplo, essa percepção que você traz, né, o que é o cristianismo nesse momento, o que é também a própria questão de uma certa homogeneização ou criação de rituais que sejam comuns a regiões variadas. Você mencionou o tal do areio, que eu identifiquei depois como ário, e o quanto ele também sofre perseguição, digamos, de um caráter mais oficial do cristianismo, pensado como herege. Então, isso também vem esse lado do o que vai ser considerado aceito e passível de uma certa difusão como voz oficial de um determinado movimento cultural ou movimento cultural religioso, se a gente pensar, né, no cristianismo como essa estrutura de visão de mundo e de organização, digamos, né, de um pensamento e de uma prática mais geral. Essa percepção que a gente está falando de um pré-islamismo, então, assim, tudo isso reconhecido como ainda o desenvolvimento das práticas e das liturgias judaicas pós-templo, de um cristianismo que está se estruturando e, digamos, ganhando há pouco tempo, se a gente for pensar em Constantino lá no século IV, né? Uma oficialidade mais ampla dentro do que ainda era o Império Romano, né? E uma diversidade, digamos, do que vai ser reconhecido como aceitável ou não aceitável, canônico ou não canônico. E como a gente faz isso, às vezes, como uma assertividade, que era o que você dizia agora, né? Que tem a ver um pouco com a retomada renascentista, digamos, desses autores da antiguidade, do que o renascentismo reconhece como clássico, né? E os pós-renascentistas, porque, como você mesma disse, né? Que textos são esses, como eles são descobertos, como eles são relidos lá no século XVI, século XVII, no XIX, com quem vai tentar ser positivista e também falar de uma história que busca
um passado comprovado, né? Uma coisa assim. Então, no fundo, a gente está falando de tantas camadas, seja da extensão de tempo, seja das releituras posteriores que a gente tem, que é muito interessante que a gente aqui no 21 pós, né, era comum e tal, pelo menos, talvez a gente tenha ainda até uma certa humildade de reconhecer a dimensão limitada que a gente tem de entender esse convívio e o grau de influência que esses textos ou essas formas do fazer têm em cada uma das épocas, né? E eu acho que especialmente me tocou e achei belo da tua abordagem, né? Essa percepção da necessidade de renovação do ponto de vista do sentido que faz para uma determinada geração, né? O quanto a admissão dos piyutim e a busca de um poético para uma vivência coletiva é algo que transforma uma prática religiosa em algo que possa tocar, dizer respeito e manter um coletivo envolvido com aquilo. O quanto, da mesma maneira como o Gabriel dizia, mais recentemente os movimentos, sei lá, o movimento conservador judaico, o movimento reformista, etc., vai procurar uma releitura, um certo pensamento que talvez na antiguidade alguém também precisou fazer essa releitura, porque senão ia perder o público que vinha, que estava envolvido, que estava mencionado. Então, eu achei muito bonito, assim, muito rico de saber mesmo, né? Essa ideia de que o rever, o retomar, não é só uma questão contemporânea, talvez é uma questão de sempre. Obrigada pelos comentários, obrigada. Mas, Lilian, não acontece nada nessa época. Afinal de contas, quem liga para a antiguidade tardia? Desculpa, mas assim, a gente sabe, curso de filosofia, vê Platão, talvez vê Agostinho e depois vê Aquinas. Quando vê esses dois? Então não acontece nada nessa época. Por que a gente está ligando? Desculpa. Mas assim, é aquela questão de que eu tento mais ou menos encaixar as peças para também não pegar só um momento isolado e que não diz respeito para nós. Não parece ter relação com o que nós vivemos agora. E na realidade é decisivo para entender a maneira como nós somos. Sim. Geraldo? Oi, Luiz. Eu queria principalmente reforçar muito o que a Lilian disse. Palestra riquíssima, que abre um monte de novas ideias, perspectivas, a gente aprende muito. E você acabou de dizer que a questão de encaixar peças. Olha, eu até sugiro para o pessoal aí da Casa do Povo, a Suzana, André, Lilian, de te convidar para uma próxima palestra sobre encaixar peças dessa época, que é uma época fascinante, que você brincou que nada acontece. Bom, a minha sensação, depois de te ouvir do pouco que eu sei, é que tudo acontece. É aí que começa o cristianismo, é aí que os textos se consolidam. E você deu excelentes exemplos de por que tal poesia, o que ela vem fazer justamente naquele momento, por que as mudanças, sei lá, de métrica ou de forma de apresentar a história. Fascinante essa tua apresentação, obrigado, e eu quero outras. Antes da Luísa responder, eu queria só complementar algo, já aproveitando a fala do Geraldo, que não é exatamente uma pergunta, nem nada muito concreto, né? É mais uma coisa abstrata, que você falou que a poesia veio para, enfim, substituir um lugar do sacrifício, né? E eu achei essa colocação muito interessante e acho que não entra realmente em âmbito de discutir espaço-tempo, e mais numa percepção sensível. E eu acho, enfim,
Achei isso muito bonito e queria saber se você podia falar mais sobre isso. Obrigada, Geraldo. Obrigada, Suzana. O que acontece aqui com essa parte é que, essencialmente, na hora que um grupo apresenta uma poesia, esse grupo, ou a pessoa que apresenta uma poesia, ela dá voz a algo que é, por assim dizer, a voz de um poeta, de um cantor anterior. E da maneira que uma boa parte desses poemas são escritos, eles são as comunidades anteriores, as comunidades de antigamente, as comunidades que estavam, nesse caso que, por exemplo, está descrevendo sacrifícios, são as que praticavam isso, que teriam estado presentes naquele momento. Então, dessa maneira que você dá a voz que esteve presente naquela época, você se conecta àquele momento passado. E assim você também participa disso. Então, é isso. E o que é interessante, agora eu não vou ter como pegar a passagem, mas isso é tematizado por alguns rabinos. Principalmente porque, aí nesse caso, a partir da canção, valem algumas observações que são feitas sobre a utilidade de você usar, desculpem o termo, orações pré-feitas, orações prontas para orar. Li? Eu não sei se eu entendi muito bem esse seu comentário final agora, essa questão das orações pré-prontas para orar. Como que, enfim, não queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Isso está muito ligado a uma questão de, sobretudo, do que a gente junta com o neoplatonismo, mas aí é uma questão de neoplatonismo que está presente em todos os aspectos da cultura do primeiro século antes de Cristo, desculpem, pelo menos até o quinto, que é uma questão de que você, até que ponto a linguagem humana é capaz de expressar algo sobre o divino. E no sentido que, dadas as limitações da linguagem humana, isso precisa vir de um grau de entendimento, possivelmente um grau de purificação do indivíduo. Ou seja, não é uma questão de você ter uma oração pronta e você recitá-la que você vai estar orando. Você precisa, de fato, ter todo o seu preparo para que as palavras da oração sejam, na sua realização como palavras, pronunciada, palavra pensada, uma oração. Mas na hora que você chega nesse estágio, por assim dizer, de aproximação do divino, você não vai usar suas palavras. O que ajuda você a usar as palavras alheias? E, de fato, é uma oração você usar palavras alheias nesse momento que é seu ou não. Então, está mais ou menos nessa direção. E aí a ideia é, você não precisa orar segundo as palavras que já estão prontas, mas elas ajudam. Elas ajudam porque elas contêm ensinamentos, elas contêm sugestões de como você se vê, você se entende, você se comporta, você se sente para poder realizar a oração. Muito interessante isso, porque me remete diretamente depois para, por exemplo, para o racidismo, né? Se a gente for pensar que quando surge o racidismo, está colocada essa discussão entre conhecimento e intenção, né? Pensando que teria conhecimento da liturgia só quem tinha tempo e possibilidade de trabalhar menos para estudar, e que a massa empobrecida, que não tinha essa possibilidade, acabava ficando como se ela fosse excluída da sua possibilidade de se aproximar da vida religiosa e de uma elevação de aproximação de Deus, né? A ideia da intenção, ela
ela se associa muito mais a essa ideia de, bom, se a tua oração ela é uma prática de intenção, ela pode ser tão válida quanto a oração formalizada, reconhecida, etc. Né? E isso a gente está falando do século XVII. Né? Então é interessante como volta também, né? Essa maior proximidade do acesso à prática religiosa ou uma certa elitização do acesso à prática. Né? Agora, aí também tem uma questão exatamente de acesso, de questão de educação, de classe, mesmo de recursos, que no caso da Antiguidade Tardia também está totalmente presente, que eu não tive nem chance nem de fato intenção de falar, mas eu pego um gancho na parte da distribuição geográfica, que pela análise, pelo levantamento de inscrições, nós conseguimos identificar onde tem judeu em todo mundo. Por exemplo, uma das coisas mais fascinantes é a quantidade de judeu que tem ao longo da costa oeste da África. Comércio. A partir do Mar Vermelho, basicamente navegação de cabotagem quase até a África do Sul. Você encontra, assim, sobretudo lápide, tudo bem, eu sei, mas assim, é o que fica, pedra fica, porque são pessoas que estão totalmente aculturadas, você não consegue identificar traços assim de comunidade, mas eles mantêm o nome tipicamente hebraico, eles às vezes continuam usando, pelo menos nas lápides, um ou outro símbolo judaico, uma outra letra do alfabeto hebraico, de alguma coisa que parece um alfabeto hebraico ou aramaico, e isso da Espanha até a parte passando pela costa da África. Então, isso é uma das coisas mais fascinantes. Agora, como eu disse, não dá para vê-los na paisagem urbana, não dá para vê-los na evidência arqueológica, salvo por isso. Ou seja, não tem indícios de que houvesse comunidades. Mas, por outro lado, eles, mesmo depois de não sei quanto tempo estando lá, eles já se lembram que eles são... o que significa para eles o judaísmo? Então, deve ter alguma coisa também religiosa. O que é a prática deles? Eles podem ter só uma família. Então, assim, a gente não tem exatamente, de fato, muita... Assim, só tem que levar em conta a pluralidade das expressões. A gente teve um círculo, não passado o outro, sobre a arte judaica. E saindo daquele círculo, a gente foi almoçar e eu pensei, coisa que eu já penso há um tempo, de que a verdadeira arte judaica são as orações, é a palavra, são os textos, né, que se transmitem. Então, diferente de outras culturas, né, que fazem imagens, que fazem grandes templos, na nossa vivência pós-templária, né, que vai desde o século I até hoje em dia, os nossos relicários, né, os nossos objetos de culto são esses poemas. Né, e eu acho isso muito, muito bonito, de como a gente consegue ter um contato com esse judaísmo tão distante por meio da palavra, ou ter essa noção que você falou agora, muito interessante, de comunidades dispersas por meio do uso do hebraico. Né? Isso remete a noções bíblicas muito antigas. Né? Deus, segundo o Gênesis, criou o mundo por meio da palavra. Né? Não criou por meio da forma concreta, e sim por meio das letras, né? Essa unidade super fundamental. Então, sempre importante trazer palavras aqui para o círculo. Bom, acho que a gente está chegando no nosso tempo. Queria agradecer muito a Luíse pela participação. Né, nossa tradição aqui, a gente tem sempre esse sentimento que a gente termina muito enriquecido, né, de todos esses pensamentos e essas trocas. Luíse, queria te perguntar se você quer fechar de alguma maneira e, enfim,
Já fiz a nossa propaganda da campanha da Casa do Povo, da Vizinhança Solidária. Quem ainda não participou e quiser participar, a gente está nos últimos momentos de fechar um segundo ciclo de arrecadação, está sendo muito potente, é só entrar no site da Casa do Povo que a gente tem os dados lá. E, enfim, esperar que a gente tenha os nossos próximos ao vivo. Se a gente não tiver ao vivo, a gente vai ter também aqui à distância. Em junho a gente com certeza volta a se encontrar. E deixo para a Luísa, se ela quiser fechar. Se alguém mais quiser, enfim, tiver alguma coisa que queira dizer. Eu queria agradecer muito, em primeiro lugar, a Suzana pelo convite para participar aqui, a perseverança para aceitar mesmo nessas atuais circunstâncias em que eu definitivamente me sentindo despreparada. Eu sei que eu não fiz uma apresentação tão boa como eu poderia ter feito em outras circunstâncias em que eu tivesse acesso à biblioteca e coisas assim. E agradecer muito todos vocês pela presença do estante remota e as perguntas, os comentários. Muito obrigada pela atenção, e é muito bonito saber exatamente assim não da existência da Casa do Povo, porque isso assim eu sei dos meus pais. Minha mãe estudou na região, meu pai. E eu também peguei muito ônibus pelo Bom Retiro, voltando de Higienópolis. Então, assim, eu conheço o Bom Retiro um pouco, mas então eu sei da Casa do Povo, mas é bom saber que vocês estão fazendo isso nesse momento que tanta gente simplesmente ou não fica em casa, ou fica em casa e esquece que está fora de casa, pensando que tem coisa aqui fora de casa que tem que continua precisando da nossa ajuda e do nosso empenho. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Luíse. Obrigada a todo mundo. Acho que a gente encerra esse círculo aqui. E, enfim, é isso. Queria só agradecer de novo todos vocês. Obrigada, Su.